Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, tudo bem com vocês? Queridos, neste vídeo nós vamos trabalhar a transfiguração, tá bom? Nós vamos trabalhar os textos de Mateus, Marcos e Lucas, que falam sobre o momento da transfiguração de Jesus Cristo. E nós vamos procurar descobrir a mensagem que os autores procuraram transmitir nessa narrativa da transfiguração de Jesus. Tá bom? Então eu convido vocês para lermos o capítulo 17 de Mateus. Capítulo 17 de Mateus. Vamos ler aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eu quero só lembrar para os senhores que, de acordo com Lucas, eu vou ler aqui para vocês, todos eles fazem menção ao ocorrido, porém há variantes. Olha o que Lucas vai dizer. 28. Passados cerca de 8 dias depois. Bom, veja, enquanto Mateus diz 6 dias depois, Lucas vai dizer cerca de 8 dias depois. Na mesma versão aqui que eu estou aqui, Almeida, vamos ver o que diz aqui. Vou continuar na mesma versão. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras. Então eu começo aqui já chamando a tua atenção para isso, tá bom? Mateus, ele diz que a transfiguração ocorreu 6 dias depois. Lucas diz que eram cerca de 8 dias depois. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. 6 é 6, 8 é 8. Tá bom, meu irmão? 6 é 6, 8 é 8. Então aqui nós já encontramos uma variante entre os autores. Mas prossigamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Transfigurar é o quê? Mudar de figura. Tá bom? Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. A partir daqui eu quero chamar a sua atenção cada vez mais para a participação de Elias e Moisés na transfiguração de Jesus. Tá bom, meus irmãos? E por que, professor, que o Senhor pede a nossa atenção? E peço a atenção dobrada. Aqui, como das outras vezes, eu vou fazer uma interpretação do texto, mas vou também trazer a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela deturpa a palavra de Deus, ela dá um outro sentido, e ela, para sustentar uma doutrina falaciosa, ela tem que distorcer a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Vou repetir a leitura. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Tá bom, meus irmãos? Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Os adventistas do sétimo dia, eles usam os seguintes argumentos para provarem que temos aqui a ressurreição de Moisés, ou, pelo menos, essa narrativa da transfiguração, ela serve como uma prova de que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Eu vou ler aqui para os senhores os argumentos levantados pelos adventistas. Vou ler bem aqui.
Muita gente, baseada na cena da transfiguração de Jesus, afirma que era o Espírito de Moisés que lá aparecera, e não seu corpo glorificado, como sustentamos. Vou repetir aqui para os senhores. Muita gente, que se entende é que nem todos afirmam o que eles aqui vão dizer sobre essa muita gente. Baseada na cena da transfiguração, Jesus afirma que era, muita gente afirma que era o Espírito de Moisés. Muita gente, entre essas gentes está os espíritas. Tá bom? Os espíritas, sabemos que eles defendem a prática do espiritismo, da invocação das almas dos mortos. E eles aqui vão dizer que temos aqui nesta narrativa uma prova de que os mortos podem se comunicar com os vivos. E é por isso que os adventistas aqui estão dizendo, muita gente, baseada na cena da transfiguração de Jesus, afirma que era o Espírito de Moisés que lá aparecera e não seu corpo glorificado. Tá bom, meus irmãos? Eu não vou, por enquanto, refutar essa ideia dos espíritas, que sustentam que aqui era o Espírito de Moisés e veem nesta narrativa um apoio para a doutrina da invocação dos mortos. Prossigamos. Muita gente, baseada na cena da transfiguração de Jesus, afirma que era o Espírito de Moisés que lá aparecera e não seu corpo glorificado. Como sustentamos? O que me chama a atenção é o seguinte, aqui os adventistas eles dizem que nós temos aqui Moisés em corpo glorificado, como ele diz, seu corpo glorificado, como sustentamos? Veja, os adventistas do sétimo dia eles dizem que temos aqui Moisés e Elias em corpos glorificados, meus irmãos. A Bíblia não diz que era o Espírito de Moisés que lá se achava. Começa daqui. A Bíblia não diz que era o Espírito de Moisés. E de fato a Bíblia não diz que era o Espírito de Moisés. A Bíblia não diz que era o Espírito de Moisés. Mas eu quero ser muito honesto. Mas neste momento aqui também a Bíblia não nega que poderia ser o Espírito de Moisés. A Bíblia realmente não diz foi o Espírito de Moisés que apareceu, mas também não nega que tenha sido o Espírito de Moisés. Ok, meus irmãos? Isto é uma conclusão gratuita, prossegue aqui o escritor. Dizem os evangelhos que Moisés e Elias lá apareceram ao lado do Mestre, em pessoa, glorificados como seremos um dia se permanecermos fiéis até ao fim. A Bíblia não diz que Moisés e Elias apareceram em corpos glorificados. Ok, meus irmãos? Não. O texto não diz que Moisés estava em corpo glorificado. Tá bom? Os adventistas aqui estão dizendo que Moisés e Elias apareceram em corpos glorificados. Mas o texto em nenhum momento diz que Moisés e Elias apareceram em corpos glorificados. Diz que eles apareceram. Prossigamos. Como seremos algum dia se permanecermos até ao fim? Dizer que o texto alude a espírito é ir além do que está escrito. Também dizer que Moisés e Elias estavam em corpo glorificado é você afirmar além do que está escrito. Onde é que no texto está dizendo que Moisés e Elias estavam em corpos glorificados? Onde é? Você consegue me mostrar que o texto diz que Moisés e Elias ali estavam em corpos glorificados? Aqui eu lhe antecipo logo, meu irmão. Nem Jesus Cristo aqui, eu vou logo lhe antecipar aqui, adventista. Nem Jesus estava em corpo glorificado neste momento. Como professor, pasme, nem o próprio Jesus Cristo se encontrava em corpo glorificado. Eu vou provar isso para você. Dizer que o texto alude a espírito é ir além do que está escrito. Consideremos o seguinte. Cristo se achava lá corporalmente. Certo. Cristo se achava corporalmente. É uma coisa. Dizer que Cristo se achava corporalmente é uma coisa. Dizer que Cristo estava em corpo glorificado é coisa bem diferente. Porém, transfigurado num ser resplandecente, sem perder, contudo, suas características pessoais. Muito bem. Transfigurado em um ser resplandecente, sem perder, contudo, suas características pessoais. Muito bem. 2. Elias, que não provara a morte, também ali se achava corporalmente.
Bom, será que a Bíblia realmente está dizendo que Moisés e Elias estavam corporalmente lá? Será? Também o texto não diz isso, meus queridos. Lá diz que apareceram Moisés e Elias. Lá não diz que eles estavam corporalmente. São os adventistas do sétimo dia que estão lhe induzindo a este erro. Nós vamos fazer leitura da palavra. Eu vou parar bem aqui, para mim prosseguir a palavra deles. E eles dizem o seguinte, ó. Elias que não provará a morte, ok, tá certo. Também ali se achava corporalmente. Não. Será que Elias estava ali corporalmente? Vamos ver. Vou prosseguir a leitura. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui diz, eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. Aqui não diz que Elias e Moisés estavam em corpo. Aqui não diz que Moisés e Elias estavam em corpos glorificados. Mas prossigamos. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Você sabia, os adventistas eles argumentam que como é que poderia se fazer tabernáculo para espíritos? Muito bem. Só que nós vamos ver que nesse texto bem aqui, depois que eles fazem essa declaração, os evangelistas eles vão dizer que eles não sabiam o que estava dizendo. É como que estivessem fora de si, mas prossigamos. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Ok? A narrativa aqui está dizendo que Moisés e Elias, assim como apareceram, desapareceram. Esta é a verdade. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão. No grego, horama. Preste bem atenção, aqui está o que nós poderíamos chamar a chave, que vai abrir as portas da interpretação, para sabermos se Moisés e Elias estavam em corpos glorificados, e assim por diante. A ninguém conteis a visão, no grego horama, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mateus ele diz que era uma visão. Essa expressão, irmãos, horama, tá bom? A visão que no grego é horama. Todas as vezes que ela ocorre no Novo Testamento, quando se trata de uma visão, então tudo que se vê numa visão não está em corpo. É apenas uma visão. É como se fosse um sonho. Tá bom? A diferença do sonho para a visão é que no sonho você vê e está dormindo. Na visão você vê e está acordado. Mas o que se vê numa visão e o que se vê no sonho são iguais. Se eu posso assim usar o termo, são iguais. Ou seja, quando você vê uma pessoa no sonho, você pode dizer que aquela pessoa está em corpo? Não. Se você vê Jesus Cristo num sonho, se você vê um amigo seu num sonho, você pode dizer que ele está em corpo? Não. E se você vê uma pessoa, você tem uma visão com alguém, você pode dizer que aquela pessoa está em corpo corporalmente? Não. Paulo teve uma visão de um homem que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem existia. Aquele homem era real. Não era uma invenção, ele era um homem. E Paulo teve uma visão e que um homem aparecia para ele e dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. Aquele homem, na visão, ele estava em corpo? Não. Mas ele era real? Era real. Ali era o espírito daquele homem? Também não. Também não. Vou repetir, aquele homem estava em corpo? Não. Era real? Era real porque existia. Mas não era real no sentido palpável. Entende? Uma visão, ela é real no que diz respeito a existir o conteúdo. Mas não é real no sentido palpável. Tá bom, meus irmãos? E o que
Eles tiveram aqui, os discípulos, foi uma visão. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém se conteis a visão, no grego horama, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Vou prosseguir. Elias, que não provara a morte, também ali se achava corporalmente. Como eu disse, aqui são os adventistas que estão dizendo que Elias se achava corporalmente. Mas o que se dá numa visão, se é uma visão, então não é, você não pode procurar encontrar seres corporais numa visão. Não podemos encontrar seres corporais numa visão. Ou teria ele deixado o corpo inanimado ou tombado em algum canto do céu, enquanto o Espírito descer ao monte da transfiguração. Aqui os adventistas, para refutar aqueles que acreditam na imortalidade da alma, fazem esta pergunta. Ou teria Moisés tombado, deixado o corpo em algum lugar e descido em espírito? Claro, e quem é que vai ensinar isso? Quem é? Elias fora arrebatado vivo, muito bem. E ao ingressar no céu, sem dúvida seu corpo fora transformado. É você quem está dizendo, Adventista, sétimo dia. A Bíblia não diz que Elias foi transformado ao subir ao céu. Fora glorificado. É você quem está dizendo isso, Adventista, sétimo dia. É você, Adventista, que está dizendo que Elias subiu em corpo glorificado. É você quem está dizendo. A narrativa do Antigo Testamento não diz que Elias foi glorificado. Não diz, tá bom, meu irmão? Pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aqui ele recorre a Paulo, que diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Como se fosse impossível uma pessoa em corpo entrar no céu. Não é impossível. Tá bom? Não é impossível. E, de fato, uma pessoa ela pode ser arrebatada corporalmente em corpo mortal no céu. É só você ler 2 Coríntios 12, 2-4, que Paulo diz: conheci um homem há 14 anos que foi arrebatado até o terceiro céu. Se fora do corpo, se no corpo, não sei. O tal homem foi arrebatado até o paraíso e lá ouviu coisas inefáveis. Se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Você sabe o que Paulo está dizendo aí? Paulo deixa bem claro que o homem pode ser arrebatado até o céu, tanto fora do seu corpo, como no seu corpo. Então já cai por terra essa ideia que interpreta erroneamente as palavras de Paulo quando ele diz: irmãos, em verdade vos digo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ali Paulo não está dizendo que carne e sangue, o homem mortal, não possa subir ao céu. Ali ele está dizendo que carne e sangue, o homem mortal, não pode herdar o reino de Deus. E o reino de Deus ele não é o céu. O reino de Deus que Paulo fala é o reino de Deus aqui na terra, quando Cristo vier, para estabelecer o milênio e principalmente para estabelecer o estado eterno depois do milênio. O reino de Deus ali que Paulo diz, quando ele diz carne e sangue não pode herdar o reino de Deus é aqui na terra. E outra, Paulo ele diz herdar, ele não diz entrar. Se Paulo dissesse assim, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, poderíamos aceitar essa ideia aqui de que o corpo de Moisés e de Elias foi glorificado, principalmente o de Elias, tá bom? Acontece que Paulo não diz assim, corpo, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Atente bem, ele diz, não pode herdar. E herdar para entrar são coisas bem diferentes, ok, meus queridos? Prossigamos aqui. Elias fora arrebatado vivo e, ao ingressar no céu, sem dúvida seu corpo fora transformado. Mais uma vez, são os adventistas que estão dizendo. A Bíblia não diz isso. Fora glorificado, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas lemos em São Lucas 9,31 que Moisés e Elias apareceram em glória. Lemos mesmo. Eu vou até fazer questão de ler isso aqui para você. Lucas, capítulo 9. O que Lucas diz? Lucas 9:31. Eu estou aqui no livro dos Adventistas Subtilezas do Erro, página 261, tá bom, meus queridos? O que Lucas diz? Lucas 9:31. Os quais apareceram com glória ou em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Meu irmão, eu pergunto aqui para você, aparecer em glória
é a mesma coisa de aparecer em corpo glorificado, ou seja, em corpo transformado, corpo imortalizado? Será que é? Aqui eu pergunto para você, aparecer em glória é a mesma coisa de aparecer em corpo glorificado? Para os adventistas é. Para a Bíblia não. Nem mesmo Jesus estava em corpo glorificado. Para uma pessoa, eu quero que vocês entendam, para uma pessoa tomar posse de um corpo glorificado, no caso de nós, os cristãos, vou começar por Cristo. Em que momento Cristo passou a ter o seu corpo glorificado? Depois que ele ressuscitou. Foi só depois da ressurreição de Jesus que o seu corpo foi glorificado. Nós só teremos o nosso corpo glorificado depois da ressurreição. Ok, meus irmãos? Então, Jesus Cristo, ele só tomou posse do corpo glorificado depois que ele ressuscitou. Professor, mas aqui está dizendo o quê? Que Jesus se transfigurou-se. Sim, mudou de figura, foi visto como uma outra figura, ele foi visto em glória, meu irmão. Mas o seu corpo não foi glorificado. Porque um corpo que é glorificado, eu vou lhe dizer bem aqui, um corpo quando ele é glorificado, ele tem que, tratando-se daqueles que vão morrer, ele tem que passar pela morte, ele tem que ressuscitar, e quando ressuscita, é glorificado. E um corpo, passando pelo processo de morte e ressurreição, para ser glorificado, ele não pode deixar de ser glorificado mais. Uma vez que um corpo é glorificado, ele não deixa mais de ser glorificado. Porque para um corpo voltar ao normal, deixar de ser glorificado, ele tem que voltar a ser mortal. Por isso nós dizemos que Jesus não apareceu aqui em um corpo glorificado, apareceu em glória. Aparecer em glória é uma coisa, aparecer em corpo glorificado é outra. Tá bom? Apareceram com glória. Jesus também, olha o que ele está dizendo aqui, o Adventista. Jesus também, ou seja, o que ele está dizendo? Que Moisés e Elias apareceram em corpo glorificado. E Jesus também. Mentira. Os adventistas estão com uma interpretação fraudulenta, desonesta. O texto não diz que Jesus estava em corpo glorificado. Assim como também não diz que Moisés e Elias apareceram em corpos glorificados. Vou ler mais uma vez aqui para os senhores. Lucas 9:30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, meus irmãos, em glória. Não está dizendo que eles apareceram em corpos glorificados. Mais adiante, acho que eu vou provar logo para vocês isso aqui. Eu vou provar. Vamos aqui para Êxodo 34, 29 a 35. Eu vou te dar um exemplo, o que é ser visto em glória e o que é estar em corpo glorificado. Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Êxodo 34, olha o que diz, ó, versículos 29 em diante. E aconteceu que, descendo Moisés do monte, e Moisés trazia as tábuas, as 2 tábuas do testemunho, em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Veja que Moisés aqui apareceu em glória para os judeus. Mas Moisés não estava em corpo glorificado. No entanto, quando ele comparecia perante Deus, ele era envolvido pela glória de Deus. Moisés ele ficava todo glorioso. Moisés ele se transfigurava, na verdade, meus irmãos. A mesma coisa que aconteceu com Jesus, que foi transfigurado, Moisés também foi transfigurado perante Deus. Por causa da glória de Deus que envolveu Moisés. Moisés ele mudou de figura, o seu rosto resplandecia como o sol, brilhava. Ali era uma transfiguração. Mas veja que Moisés não estava glorificado. Vamos prosseguir. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Está aqui, Moisés estava em glória, estava transfigurado.
pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu. Quando Moisés entrava dentro da tenda para falar com o Senhor, tirava o véu, até que saía. E saindo falava com os filhos de Israel o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés que resplandecia, e a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até que entrava para falar com ele, com Deus. O que nós temos aqui nesta narrativa, queridos? É uma transfiguração de Jesus, ou de Moisés. Moisés aqui, quando ele ia falar com Deus, ele se transfigurava. Ele se tornava um ser glorioso. O seu rosto brilhava como o sol, assim como o rosto de Moisés, de Cristo, brilhava como o sol. Assim de Moisés e Elias, diz Lucas, apareceram também em glória. Mas assim como Moisés, que era envolvido em glória e que o seu rosto aparecia em glória para os filhos de Israel, mas não estava em corpo glorificado, assim também Elias e Moisés e Jesus não estavam em corpos glorificados, meus irmãos. Ok? Vamos continuar. Terceiro, se os dois personagens acima citados, que ele quer dizer aqui é Moisés ou Elias e Jesus, se os dois personagens acima citados lá se achavam em corpos glorificados, não, Adventista sétimo dia, não, Ellen White. Elias e Cristo não se encontravam em corpos glorificados. E veja que toda a narrativa deles, eles insistem em dizer que Elias e Cristo estavam em corpos glorificados com uma finalidade, para provar a ressurreição de Moisés. E aqui eles usam todos os argumentos, os subterfúgios, a partir dessa narrativa deles. Eles dizem que Cristo e Elias estavam em corpos glorificados, ainda que a Bíblia isso não diz. Mas sabe qual é o objetivo deles? É provar e dizer para você, é te enganar, dizer que Moisés ali estava em corpo glorificado. Logo, se Moisés estava em corpo glorificado, a conclusão dos adventistas é: Moisés ressuscitou. Toda a interpretação adventista de insistir que Cristo e Elias estavam em corpo glorificado é para dizer, é para sustentar, para provar que Moisés, tal como Elias e Cristo que estavam em, tal como Elias e Cristo estavam em corpos glorificados, Moisés também estava em corpo glorificado. Percebam aí a falácia. Se fosse verdade que Elias e Cristo estavam em corpos glorificados, é óbvio que também seria verdade que Moisés estava em corpo glorificado. E por que não? Se fosse verdade que Elias, ao ser arrebatado para o céu, foi em corpo glorificado, por que não se admitir que Moisés também estava em corpo glorificado? Acontece que o Antigo Testamento jamais diz que Elias subiu em corpo glorificado. Até este momento aqui da narrativa, a Bíblia jamais diz que Cristo se achava em um corpo glorificado. Tal como Moisés, que se achou em glória, que foi visto em glória pelos filhos de Israel, e que quando entrava diante de Deus, ele era transfigurado, seu corpo resplandecia como o sol, assim também apareceram ali de forma resplandecente, numa visão, veja, em uma visão, apareceram Elias e Moisés. E Cristo estava de forma resplandecente, tal como Elias e Moisés. Cristo estava em corpo? Estava em corpo. Mas não era em um corpo glorificado, meus irmãos. Não era em um corpo glorificado. E veja que a visão, quem teve, eu quero lhes dizer bem aqui, não foi só Jesus Cristo que viu Elias e Moisés. Os próprios discípulos, eles viram Elias e Moisés. E Mateus diz que era uma visão. Os discípulos, eles tiveram uma visão. E nesta visão, eles viram Jesus, eles viram Elias e Moisés em glória, não em corpos glorificados.
glorificados. Ali era uma visão, meus queridos. Uma visão. Se os dois personagens acima citados lá se achavam com corpos glorificados, por que só Moisés lá estaria em espírito? Seria uma alma visível conversando com pessoas corporalmente presentes. Diz Marcos que ambos, Moisés e Elias, falavam com Jesus. Sim, falavam mesmo. Logo, não eram espíritos, como se espírito não pudesse falar com os mortos. Veja o caso de Samuel, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 diz que Samuel falou com o rei Saul e falou com a feiticeira de Endor. Tá bom? Logo, não eram espíritos. Tão real era a cena ali, no monte, que Pedro propôs construir 3 tendas. Uma para ti, para Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. São Marcos 17:4. É inadmissível construir tendas para um espírito. É inadmissível mesmo. Você sabe por que eles propuseram construir 3 tendas? Eu vou lhe dizer por que foi. Vamos ler aqui. Mateus 17:9. Por que eles disseram isso? Mateus 17:9, queridos. Vamos ver aqui se eu não vou errar a referência. Mateus 17:9. Não é ainda aqui que eu quero. Vamos ver. Vamos para Marcos 9:6, vai dar certo. Marcos 9:6. Por que eles disseram isso? Façamos 3 tendas ou 3 tabernáculos. Vamos ver aqui a explicação. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. De fato, não se faz tabernáculos para espíritos. Não faz. Mas por que eles disseram isso? Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E você acha que Pedro e os demais discípulos sabiam o que estavam falando? Não sabia, meus irmãos. É por isso que realmente é fora de lugar. Eles não sabiam. A visão era tão real, no sentido de que eles estavam vendo, que de fato eles estavam tão alucinados que eles disseram: Mestre, vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Elias e outro para Moisés. Porque eles pensavam que era real aquilo ali, mas ali era uma visão. E eles não sabiam o que estavam dizendo. Eles não sabiam o que estavam dizendo. E é isso que Marcos está dizendo. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Vamos ler aqui em Lucas 9, 32, 33. O que Lucas diz? Lucas 9, 32, 33. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, carregados de sono, estavam bêbados. E quando despertaram, é Lucas quem está dizendo, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Eles tiveram uma visão, veja, eles não tiveram sonho, eles tiveram uma visão. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro não estava sabendo o que dizia, meus irmãos. Vocês entendem agora? Pedro não sabia o que estava propondo para Jesus. Vamos continuar aqui. O fato que eram espíritos, o fato de os 2 personagens desaparecerem depois não prova que eram espíritos. Também não desaprova. Tá bom? Os adventistas estão dizendo isso porque eles não creem em espírito, em alma. O fato de os 2 personagens desaparecerem depois não prova que era espírito. Também não desaprova. Pois o corpo glorificado também tem esta propriedade. Muito bem. Jesus tinha mesmo essa propriedade. Mas quem disse que Jesus aqui estava em corpo glorificado? Quem disse que Elias e Moisés estavam em corpo glorificado? Quem disse isso? Jesus ressurreto penetrou num cômodo completamente trancado. São João 20:19. E penetrou mesmo. Só que Jesus aqui não estava em corpo glorificado. Assim como Moisés e Elias também não estavam em corpo glorificado. Que Moisés ressuscitar é fato que aceitamos. Eu não disse para vocês?
Toda essa ladainha aqui dos adventistas é para provar a ressurreição de Moisés. Que Moisés ressuscitar é fato que aceitamos, inclusive por outras evidências bíblicas. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a transfiguração de Elias e Moisés e Jesus se deu numa visão. Era uma visão. Ok, meus irmãos? Era uma visão. Era uma visão. Vou ver se eu encontro mais uma coisa aqui. Era uma visão, tá bom, meus queridos? Vou ver bem aqui. Vou continuar aqui a narrativa. Vou voltar aqui para Mateus. Mateus capítulo 17. Aqui eu já li tudo. Versículo 9. Ó. Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. No grego, eu vou ler bem aqui para o Senhor. Já disse que é Rorama, mas vou só ler aqui no texto grego mesmo. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Pronto. No grego nós temos Rorama, exatamente. Ó. Enquanto o Filho do Homem não ressuscitar dentre os mortos, não conteis a ninguém a visão que te vestes. O mesmo diz Marcos 9, 9. Eu vou ler aqui para os senhores. Tá bom? Que diz que viram. E Lucas diz visão. Lucas 9, 36 diz que foi uma visão. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos considerar aqui mais coisas sobre o Monte da Transfiguração. Primeiro, o texto não diz que Cristo estava em corpo glorificado, e de fato não estava, porque Cristo, ele só tomou posse do corpo glorificado depois da ressurreição. Sobre Elias e Moisés, eles não estavam em corpos glorificados. Terceiro, era uma visão. Já expliquei, se era uma visão, nós não podemos considerar algo concreto conforme querem os adventistas. Conforme querem os adventistas do sétimo dia. Tá bom, meus irmãos? Eu quero ler aqui a mesma narrativa em Marcos. Vamos ver o que diz aqui. Marcos 2. Marcos 9, aliás. Marcos 9. Eu vou ler aqui para os senhores, vocês vão ver um pouco as variantes. E 6 dias depois, assim diz Mateus também, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, a ninguém viram, senão Jesus com eles. Irmãos, moral dessa narrativa. O que os autores querem dizer para nós? Ali apareceram Moisés e Elias. Quem é que Moisés e Elias representam? A lei e os profetas. Moisés, a lei, Elias, os profetas. Moisés e Elias apareceram em glória. O que isso quer dizer? Que o Antigo Testamento ele teve uma glória. Ninguém vai negar isso. O Antigo Testamento ele teve uma glória. Eu quero ler aqui para os senhores. Ó, a antiga aliança ela tinha uma glória. É Paulo quem diz isso. Ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 6, que diz o seguinte. Ó. O que diz aqui? O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, ó, gravado com letras em pedras, lembra de quê? Dos 10 mandamentos, veio em glória, então veja que a antiga aliança aqui tinha glória, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Você vê aqui o moral da história. A glória que resplandecia no rosto de Moisés era forte, mas ela passava. Ela era transitória. Aquilo apontava para quê? Para a transitoriedade
temporariedade, tá bom? Para a transição, para a passagem, para a glória passageira da antiga lei. A antiga lei, ela teve sua glória. A lei, vou chamar de antiga lei, o Antigo Testamento. A lei, o antigo pacto, ele foi glorioso, foi. Mas a sua glória só durou até João Batista. Quando chega Jesus Cristo com a glória maior, a glória do antigo pacto passa. Essa é a verdade. Como não será de maior glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória que é de Cristo. Porque se o que era transitório, ele fala da lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então aqui Paulo ele faz um contraste e uma comparação entre a glória de Moisés e a glória de Cristo. Ou seja, a glória da lei e a glória do Evangelho. Tal como a glória da lei, diante da glória do Evangelho, passa, assim também a glória de Elias e Moisés, conforme nós temos na narrativa, passou. É isso que a narrativa tem por objetivo mostrar na transfiguração, que a glória de Elias e a glória de Moisés, elas passam. Veja que os discípulos, chega um momento que eles não viram mais Elias e Moisés. Viram apenas Jesus. E em glória. Você sabe o que isso quer dizer? Que a glória do antigo pacto, a glória da lei, ela passou. Agora a glória que permanece, que é eterna, é a glória de Cristo no Evangelho. A glória da graça. Vou ler mais uma vez aqui para vocês. Eu estava em Marcos, aliás. Marcos capítulo 9. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer porque estavam assombrados. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Então vocês verem que a narrativa ela tem por foco, por fito, por objetivo, mostrar que os cristãos, nós estamos debaixo da glória de Cristo e não debaixo da glória da lei. Por quê? Porque a glória da lei que repousou ali nas pessoas de Elias e Moisés passou. A lei e os profetas passaram. É isso que o autor está ensinando. Assim como Moisés e Elias desapareceram diante da glória de Cristo, assim também a glória da lei dos profetas, a lei e os profetas desapareceram diante da glória de Cristo. A lei e os profetas duraram apenas até João. Desde então, em Cristo é anunciado o Evangelho da glória, o Evangelho do reino. E descendo eles do monte, ordenou-lhes, que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. A outra narrativa nós temos em Lucas, meus queridos. Em Lucas 9, vamos ver aqui. 28, que diz: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, veja que Mateus e Marcos diz 6 dias, tomando consigo a Pedro e a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Apenas Lucas diz que Moisés e Elias apareceram em glória, os quais apareceram em glória, e falavam da sua morte, da de Cristo, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aqui Lucas ele diz que os discípulos viram a glória de Cristo e os 2 varões que estavam com ele. E com certeza viram então os 2 varões envolvidos em glória, não é isso? E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, de Cristo, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Repito, Pedro, quando sugeriu isso, ele não sabia o que dizer, meus irmãos.
E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas estão dizendo é que quem é que nós, cristãos, devemos ouvir? É a lei e os profetas? Não. Devemos ouvir a Jesus. E por que não devemos ler? Por que não devemos ouvir a antiga palavra, a antiga revelação? Porque a lei e os profetas passaram. Assim como Moisés e Elias desapareceu, isso é uma lição, isso aí é uma parábola. O desaparecimento de Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração representam o desaparecimento da lei e dos profetas perante a chegada da nova glória. O fato dos discípulos verem apenas Jesus e ainda ouvirem: este é o meu filho amado, a ele ouvir, isso significa o quê? Que na nova aliança nós só temos um cabeça, só temos um guia, só temos um pedagogo, só temos um mestre, que é Jesus. A igreja ela está debaixo apenas da orientação de Cristo. A igreja ela não pode querer casar Moisés com Cristo, querer andar debaixo da lei de Moisés e da lei de Cristo. Não pode. Ou você está debaixo da lei de Moisés ou está debaixo da graça. Ou você segue a Moisés ou você segue a Cristo. Você não pode seguir os dois. Até porque Moisés e Elias, a lei e os profetas passaram. Foi Cristo quem disse isso. Cristo disse: a lei e os profetas até João o Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Meus irmãos, essa narrativa da transfiguração de Jesus e do aparecimento de Moisés e Elias, isso soa como uma parábola. Eu estou dizendo soa como uma parábola. Eu não estou dizendo que aqui era uma parábola, mas estou dizendo que soa como uma parábola. A narrativa soa como uma parábola. Você deve captar a mensagem entre linhas. O que os autores estão dizendo aí é que a glória da antiga lei passou. Estamos debaixo da graça. O que os autores estão dizendo aí, a narrativa toda, ela aponta para uma coisa, para mostrar que nós estamos debaixo da graça agora. Devemos ouvir a Cristo e não a lei e os profetas. Repito, a narrativa está dizendo que a lei e os profetas passaram, assim como Moisés e Elias desapareceram, a lei e os profetas passaram. A narrativa de forma nenhuma está dizendo que Elias apareceu aí em corpo glorificado. A narrativa jamais diz que Elias e Moisés estavam em corpos glorificados. São os adventistas do sétimo dia que estão dizendo isso, meus queridos. Professor, e sobre aqueles que dizem que aí era o espírito de Moisés e Elias, ou melhor, o espírito de Moisés? Irmãos, em algum tempo eu sustentava que aí era Moisés em espírito, ou seja, o espírito de Moisés. Eu quero dizer para vocês que não constitui uma heresia dizer que ele era o espírito de Moisés, até porque espíritos, eles falam sim. Há sim a real possibilidade de um espírito ou uma alma entrar em contato com os vivos. A prova é 1 Samuel 28. Tá bom, meus queridos? E o Novo Testamento ele não nega essa possibilidade. Porém, eu quero dizer para os senhores que a narrativa ela não prova, mas não prova mesmo, que ali era Moisés em espírito, que ali era o espírito de Moisés. É claro que Moisés estava morto. E daí a conclusão de muitos que ali era o espírito de Moisés. Por quê? Porque se Moisés estava morto e Moisés ali apareceu, então era o espírito de Moisés. Bom, mas necessariamente não precisamos entender assim, porque veja que Elias não estava morto e apareceu ali. Você entende aí? Elias não estava morto e apareceu. Elias não estava morto e apareceu. Moisés estava morto e apareceu. Mas a aparição ali foi em forma de visão, meus irmãos. Foi em forma de visão. Os discípulos, eles tiveram uma visão. Ali era uma visão. É Marcos quem vai dizer isso para nós. Ó. Vou ler mais uma vez. É Marcos quem está dizendo, não sou eu. E engraçado é que os adventistas eles vão dizer em algum momento, eu vou ver se eu tenho bem aqui, eles dizem que ali não era uma visão.
Eu quero ler aqui para o senhor. Primeiro eu vou ler aqui o Evangelho. Tiveram uma visão. Vou lá para Marcos, mais uma vez, Mateus, capítulo 17 mesmo, que diz. Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Então, era uma visão. Mas é interessante o que os adventistas, eles dizem bem aqui, ó. Ver se eu encontro aqui. Os adventistas, o que eles dizem? Vamos lá. Perdi a página. Bom, os adventistas, eles dizem, meus irmãos, eu não estou conseguindo, sinceramente, encontrar. Perdi a página de ainda agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei aqui. Vamos ver aqui onde é que os adventistas dizem que não era uma visão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Visão. Quando Moisés ressuscitara, eu não vou ler, eu vou perder muito tempo, mas eles dizem aqui que não era uma visão, tá bom, meus irmãos? Em algum momento eles dizem que ali não era uma visão. Só que a Bíblia Sagrada, ela diz que era uma visão. Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Este vídeo aqui eu fiz porque o irmão Luiz, um dos inscritos, ele pediu para mim estar fazendo um vídeo sobre o assunto e dando um esclarecimento, tá bom? Então eu fiz este vídeo para atender a um pedido do nosso amado irmão Luiz, que é um dos inscritos, que ele também tem um canal. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.